Técnicos do Ministério de Minas e Energia estudam uma forma de livrar uma empresa dos irmãos Wesley Safadão, me desculpem, Joesley e Wesley Batista, que saudade na época que a imprensa, quando falava de Batista, era do Amado, né? De uma multa de R$1 bilhão. O que você está estudando no Ministério? É só pedir para o Toffoli. Livrar esses irmãos de multa é a especialidade dele. Segundo a reportagem do UOL, a pedido do ministro Alexandre Silveira, a pasta busca construir um acordo com a Âmbar Energia, braço do grupo JIF, para que a empresa não seja obrigada a pagar a multa por não entregar energia comprada de forma emergencial. Ainda no governo Jair Bolsonaro. Se concretizada, será a quarta medida em sequência do governo Lula para beneficiar esses irmãos que são verdadeiros campeões nacionais. Bruno Musa. É muito triste, né? Esse último caso que saiu, antes que saiu antes desse, era que eles compraram, só na semana passada, né? Eles compraram 12 usinas térmicas ali do Amazonas, né? E essas usinas, elas tinham uma dívida de 9 bilhões. E essa dívida crescia 150 milhões ao mês por juros da dívida, né? E o que aconteceu foi que, uma incrível coincidência, 2 dias depois que eles compraram, o governo editou uma medida provisória em que esses 150 milhões não precisaria mais ser pago e repassados à energia, ou seja, a população... O ministro falou que foi só coincidência, a medida já estava pronta, só esqueceram de publicar. Claro. Foi sem querer querendo. Por isso eu mencionei uma coincidência. Uma coincidência, né? 2 dias depois. E aí 150 milhões repassados à população para pagar nas suas contas de luz, para beneficiar os irmãos Batista, que se tornaram a maior empresa animal do mundo com juros subsidiados lá no primeiro e no segundo mandato Lula. Repito, Odebrecht se transformou em Novo Honor, OAS mudou de nome, estão todos aí de volta no jogo, é que não tem mais surpresa nenhuma. Essa é a forma deles fazerem, eles voltaram por vingança e está aqui na nossa cara. Eles tinham anulado uma multa também há pouco tempo, não tinha? O STF tinha anulado uma multa também de acho que Toffoli também, não foi? Exato, o Toffoli vai no bete-balança ali. Nem estava na Lava Jato, ele usou o mesmo argumento para livrar a JB. É uma maravilha. E agora, liberando mais E o outro lá estudando, o ministro Lula estudando para ver como que faz isso. Então, e olha só que interessante, cancela uma multa aqui, cancela outra lá, gasta 2,3 bi em viagens, vai somando, são tudo bilhões e bilhões e bilhões. Vamos lembrar que nos outros países sérios em que eles foram condenados, as multas continuam vigentes, eles continuam condenados, mas aqui no Brasil tudo cai. Ditaduras dos Suíça, Estados Unidos. Essas ditaduras a ditadura continuam. Suíça também, né? Aqui na democracia não, Jamelão. E aí eles falam que estão tentando achar meios para cortar os tal dos 25,9 bilhões em gastos. Mas não cortam do judiciário, não cortam das viagens, não cortam das multas. O que eles precisam fazer? Achar meios de subir impostos. Está muito claro para nós financiarmos toda essa turminha de volta para a vingança do poder. Se tem dúvidas que isso é um projeto de poder e você não consegue perceber isso, você vai ser exposto a todos os fatos que você vai negar a realidade. É um projétil de poder. E é incrível como que é a dança das peças no tabuleiro, né? Eu gostaria aqui Ainda de bem ressaltar... que você falou das peças no tabuleiro, porque eu fiquei imaginando a dança do quarto. Não, eu quero ressaltar aqui o papel nefasto do ministro Alexandre Silveira, mineiro, que inclusive perdeu as eleições para o Senado Federal, para o Cleitinho, era o principal articulador do Aécio, era adversário político do PT, e nesse rearranjo dessa coalizão que volta ao poder e ao sistema, ele se torna ministro das Minas e Energia, mas Minas Gerais não vai esquecer, nem dele, nem do Pacheco, nem de tudo que essas pessoas estão fazendo. Então, Alexandre Silveira é o que está pedindo para ser feito isso, é cúmplice dessa turma, que a gente não pode usar outros termos, dessa turma do PT que assalta o país o tempo todo e que voltaram agora com os mesmos atores para cometer as mesmas atrocidades. E nós estamos vendo repetir tudo na cena do crime.
tudo de novo no front, Geraldo professor? Alckmin tinha razão nisso, né? Voltaram à cena do crime. Geraldo Alckmin tinha toda a razão, hein? Exato. Quem diria, hein, que o Geraldo Alckmin tinha razão? Sempre teve, né? Se vocês tivessem observado na campanha presidencial em que ele concorreu à presidência da República, era só ver a mesa que estava, aqueles que estavam à mesa com ele, para ver que o problema do Geraldo Alckmin naquele momento não era mesa sushi erótico? Não é uma mesa composta de supostos apoiadores ou futuros ministros. Ali, pelo menos 9 estavam envolvidos nas investigações. Isso aqui, tem uma frase, eu postei isso aqui, fui atrás para ver quem é, Yuri Bezmenov. Ele era ex-integrante da KGB e depois ele fugiu para o Canadá. E ele escreveu o seguinte: graças à falta de padrões morais, a exposição ante informações verdadeiras já não fará mais diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de acender a verdade. Os fatos não significam nada para ela. Mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo ela se recusará a acreditar. Somente quando a bota do regime estiver esmagando seu corpo, aí ela vai entender. É muito do que a gente está passando no Brasil hoje em dia. A gente está passando, a gente vai ficar pior. Eu vou usar, não é discordância, doutora Ana Paula, mas a sensação que eu tenho é que o povo mineiro vai viver a mesma coisa que o povo brasileiro vai viver. Nós temos uma máquina que não permite que aquilo, que a verdade, ou que aqueles que querem transformar algo, triunfem. A máquina não permite. É um Deus ex machina, ela vive acima da realidade. Se cai o Toffoli, suponhamos, vai aparecer outro que vai dizer, não, o cálculo é esse, são 100 milhões de pessoas que legitimam. Não, mas você sabe que a máquina conta com ela, a máquina tem uma vantagem danada. Porque a máquina, ela vai moendo ossos. E para você, na democracia, como o senhor sempre diz, professor, o combustível, né, da democracia, da política é a saliva. A máquina oprime um certo lado. Um certo lado está dizendo, estou sendo oprimido. Aí alguém muda de opinião. Fala, não, de fato, me dei conta de que vocês estão certos. Aí quem está sendo oprimido fala, não, você não pode me defender. Você tem que continuar me atacando. Porque você não é absoluto, puro, de coração. Fica lá me atacando. Continua. Então a máquina, ela tá com tudo para continuar. Mas sabe qual é exatamente isso? Porque aí a pessoa pensa, de fato, o STF está abusando. Esse governo tá realmente chegou num limite do absurdo. Mas eu vou parar de defender? Não, eu vou continuar defendendo. Eu tenho direito à réplica. Mas depois eu vou fazer um comentáriozinho com esse Minas Gerais não vai passar por isso. Nós tivemos lá o governo do PT que deixou terra arrasada no governo. Veio o governador Zema, pode ter críticas, pode ter divergência, etc. Está fazendo um belo governo. E existe um paradoxo inexplicável do que aconteceu nas últimas eleições presidenciais. Veja bem, não estou pondo em dúvida absolutamente o resultado, mas é algo que precisava ser estudado pela academia. Porque o governador Zema é eleito no primeiro turno de uma forma acachapante. Tá certo essa palavra? Tá certo. Contra o presidente o candidato. O Pimentel. Não. Calil. Foi vexame, apoiado pelo Lula, perdeu no primeiro turno de forma vergonhosa. E o senador dele, que era exatamente o ministro Alexandre Silveira, também perdeu de forma vergonhosa para o Cleitinho. Então é um caso, não estou colocando aqui em dúvida o resultado das eleições, mas é um caso a ser estudado. Mas posso fazer só uma porque a cabeça do mineiro, ela tá igual, como é que você falou? O mundo do Bob, então. Deixa eu só fazer uma consideraçãozinha. O Nicolas Ferreira. Deixa eu só fazer uma consideraçãozinha. Eu lembro que uma vez eu estava num programa com o Milton Cardoso, que estava aqui conosco, ele me fez uma pergunta. Ele disse, professor, o narcotráfico, a quadrilha tomou conta do Brasil? Qual foi a resposta que eu dei? Que vai na direção do que você está falando agora, é a consequência final. E que responde. Eu disse, curiosamente, não. São vários grupos de bandidos
que estão em confronto entre eles e eles não chegaram ainda a um acordo. O problema é quando chegar ao acordo. Quando o acordo tiver, nós vamos ter aí sim a máquina do Estado trabalhando para eles. Isso eu falei há 4 anos atrás. Qual é o problema que nós temos? Nós temos uma máquina que está funcionando aí. É como uma árvore tomada por cupins e os cupins estão transitando por dentro dessa árvore e a própria oposição não está querendo fazer a mudança. Por qual razão? Porque ela está acreditando que basta entrar na porcaria da árvore. Ela não entendeu, a árvore está podre. Aquela árvore tem que ser substituída. E aí o que ela faz? Todo aquele que pode ter uma divergência porque está ganhando isso, está ganhando aquilo, é muito querido, é uma pessoa, eles vão e tentam puxar o tapete. É quase o que aconteceu agora na França. Exatamente, exatamente. Deixaram fazer o aleleblé, né? Ah, tá, a direita, pá, pá, pá. Esse é o problema. Aí vem e tá. É falta de estratégia. Ou burrice, né? Também a burrice é uma palavra que define.